essa pergunta eu faço para os dois, o senador e o deputado. Na verdade, esse diálogo que nós estamos presenciando entre os senhores aqui desde o início é uma repetição daquilo que aconteceu durante a campanha inteira. O PT e o PSDB discutiram a mesma coisa. O Fernando Henrique disse isso, mas não é assim. Ora, o fato é que nada de concreto foi apresentado nessa campanha, tanto pelo candidato Serra como pela candidata Dilma. No momento que a candidata Dilma se apresenta repetindo que o aumento do salário mínimo é a mesma coisa que está sendo pregada há vários anos. No momento que o PSDB esconde o Fernando Henrique envergonhado, não sei porquê, de todas as virtudes que o senador Álvaro Dias apontou até agora, também é muito estranho. Afinal, quando é que vai aparecer alguma coisa de verdadeiro nesse diálogo? Olha, eu não Só vejo... pediria que a resposta fosse um pouco sintética, Tá, okay. Depois está aberto no segundo bloco, o Teres voltará a provocar. Olha, primeiro, o Fernando Henrique não foi escondido, não. Ele está presente nos temas que nós discutimos, porque ele foi um artífice essencial nessa construção. O patrimônio que ele legou ao país é um patrimônio que a história reconhecerá certamente. E nós reconhecemos. Obviamente, Serra tem que pensar no futuro, tem que fazer suas propostas. Mas por que ele não apareceu na campanha? Na figura de um ex-presidente da República, há determinada prudência em relação a aparições desnecessárias. Ele apareceu nos momentos fundamentais. Esteve nas convenções do partido, é uma grande liderança respeitada pelo PSDB. Quanto às propostas, eu concordo que chegou a hora do grande debate, dos grandes temas. Acho que temos que focalizar no segundo turno as questões macro. Exatamente aquelas que podem significar alavancagem para uma mudança de ritmo no nosso crescimento econômico e também na distribuição de renda. É evidente que no período que culminou com o final do governo Fernando Henrique, o Chinalha lembrou, Serra já defendia a retomada do desenvolvimento em ritmo mais acelerado. Por quê? Entendia que a estabilização da moeda já era uma conquista. Já era a realidade e era possível ousar mais. O desenvolvimentismo econômico estava sim na agenda de José Serra já antes que Lula assumisse a presidência. A surpresa nossa foi que Lula não avançou em termos de desenvolvimento. E certamente o Serra no segundo turno terá a oportunidade de confrontar modelo de gestão e propostas, modelo de desenvolvimento. Entendo que o segundo turno é muito bom para o país exatamente por isso. Politiza, conscientiza e oferece ao eleitor uma oportunidade melhor de estabelecer parâmetros de comparação. Agora, fechando o bloco, deputado Quinalha. Não, eu quero de maneira breve dizer o seguinte, veja. O presidente Lula tem o reconhecimento de 81% da população brasileira e eu diria que é no mínimo um exagero imaginar que ele não fez o Brasil avançar. Né? Eu acho que isso traduz, não a má vontade com o presidente, mas exatamente uma tentativa, até agora, de insucesso. Presidente, avançar mais, eu digo. Avançar mais. Mas avançar mais nós também queremos. Né? Tanto é que eu comecei aqui dizendo, olha, o slogan da campanha da Dilma é continuar mudando. Pois bem, então eu acho que o Lula fez um bom governo, aliás, a ampla maioria acha. E, na minha opinião, nós podemos, veja, explicitar a nossa concepção, que resultou em gerar, por exemplo, 14 milhões de empregos. Não pode dizer, nós vamos continuar gerando empregos. De que maneira? Desta, daquela, de outra maneira. Exemplo, o orçamento da agricultura familiar, um tema caro ao senador Osmar Dias, irmão do senador Álvaro Dias. O orçamento era 2 bilhões e 300 milhões na safra 2002-2003. Agora são 16 bilhões. E por aí vai. Muito bem, a gente retoma esse tema, porque já estamos botando a mão no conteúdo do debate no próximo domingo aqui na Band entre Dilma e Serra. Vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. O Canal Livre volta dentro de instantes. Vamos ao debate.
As pesquisas, com raras exceções, dançaram feio nesse primeiro turno. Vamos ver no segundo turno. Só uma curiosidade minha aqui. Daria para saber o total de votos recebido pelo candidato à presidência da República, Plínio de Arruda Sampaio, não? Isso é com o Panúzio lá no TSE. Mas com ele só para saber menos de 1%. Só para saber se ele teve mais votos ou não do que o Tiririca para deputado federal. Tiririca, 1.300.000 votos. Isso é uma piada. A produção está passando que o Plínio teve 0,88%. 0,88%, menos de 1%. É isso. E o Tiririca teve 1.350.000 como deputado, né? O palhaço Tiririca. 885 mil para o Plínio e 1.300.000 para o Tiririca. Mas eu queria fazer uma pergunta ao deputado Quinalha, depois o senador vai comentar, a respeito de alguns temas que arranharam, que corroeram um pouco a candidatura Dilma, principalmente durante esses últimos 15, 20 dias, que foi a questão da liberdade de imprensa, que ficou em dúvida ali. A oposição, evidentemente, trabalhou bem esse tema, com eficiência, porque acusou durante muito tempo. E existe realmente algo de concreto nisso, porque está lá no programa do PT, alguns itens muito polêmicos, inclusive aqueles que prevêem o controle da imprensa. No programa do PT, não no programa da Dilma. Houve as declarações do Zé Dirceu, que serão certamente lembradas no segundo turno. Há a questão dos produtores rurais, também está no programa do PT, a criação daquela instância que permite ao invasor da terra discutir com o dono da terra invadida que direitos ele tem. Quer dizer, tudo aquilo criou um constrangimento muito grande em algumas áreas da opinião pública e atrapalhou um pouco a jornada da candidata Dilma. Eu queria que o deputado Quinalha comentasse isso. O que tem de concreto nessas histórias aí? Olha, rigorosamente nada, do ponto de vista do controle da imprensa. Aqui tem profissionais muito experientes. Veja, qual é a limitação que existe frente à liberdade de imprensa no Brasil, objetivamente? Hoje nada, mas eu digo aquelas intenções expressas ali. Não, mas aí, veja, aquilo que é atribuído ao PT e, de forma correlata, também a Dilma, o que de fato existe? Existem diferentes opiniões na sociedade. Bom, então houve várias conferências, conferência de saúde, de educação e também de comunicação. Lá sai uma proposta para a criação, né, de um conselho para fazer controle social. Bom, se perguntar para qualquer um de nós o que cada um de nós entendemos como controle social, muito provavelmente haverá, dado que é um tema muito amplo. O que o governo Lula fez? Em dado momento, ele juntou todas aquelas conferências e mandou para o Congresso Nacional. Significa que o governo Lula está impondo? Não. O Congresso é que vai decidir com a legitimidade que tem sobre qualquer um daqueles temas. Portanto, eu tenho total tranquilidade de dizer, não há nada com referência ao embate. A Confecom, que é a conferência que o senhor está se referindo, apresentou uma pauta de propostas imensas, com os mais variados Exatamente. temas. Agora, em nenhum momento o presidente Lula, quando se dirigiu expressamente aos veículos de comunicação de massa, ele falou sobre propostas que estariam no Congresso, nem coisa não. Ele atacou como um direito individual previsto na Constituição. Quer dizer, ele atacou alguma coisa, um direito individual que é cláusula pétrea na Constituição. Então, eu vou chegar aí, Teres, mas me perdoe só complementar, veja, do ponto de vista de trabalhar como uma sociedade organizada, o PT é favorável. Aliás, é uma sociedade organizada que acaba impedindo votações, eu diria que expressam, acima de tudo, a despolitização beirando o deboche. Pois bem, portanto, e não foi só o governo Lula, o governo Fernando Henrique também havia conferência. No caso da Confecom, vocês são testemunha, eu falo, o Grupo Bandeirantes, porque o Grupo Bandeirantes foi um daqueles que decidiu participar. Sim. Porque houve aqueles que decidiram não participar. Pois bem, naquele momento, comportamento democrático. Claro.
Mas, veja, vamos pegar primeiro com referência à Confecom. Não houve em nenhum momento o compromisso do presidente Lula dizendo assim, eu concordo com o que está escrito aqui na resolução. Mas não cabia. É claro que não. Mas digo, mas politicamente tentam explorar como se ele tivesse dado o aval. Ele não deu. Bom, trazendo então para aquilo que eu quero traduzir com outras palavras. Veja, o presidente Lula, como qualquer outro ator político, Fernando Henrique Cardoso, né, Tony Blair, sempre há um conflito entre os agentes políticos, incluindo algumas vezes confronto de opiniões no plano das ideias, no que tange ao papel da imprensa. E mais do que o papel, no que tange à ação da imprensa. O Lula, na minha opinião, em alguns momentos, ele foi desrespeitado como presidente da República. Ele recebeu o tratamento. Eu não estou atribuindo, eu não quero, eu digo, mas quem acompanha, e eu acho que ele, em 2006, já teve que fazer, durante a campanha, observações duras. Aí eu quero dar a minha opinião. Veja, da mesma maneira que um órgão de imprensa tem a liberdade garantida na Constituição de dar a sua opinião sobre qualquer tema, por que é que um presidente não pode dar uma opinião sobre qualquer tema, ou um deputado, ou um senador? Na minha opinião, temos. Não significa que nós somos maioria, não significa que nós estamos certos, mas no calor de uma disputa eleitoral, na minha opinião, o presidente da República, ele agiu sem ferir a liberdade de imprensa, mas agiu defendendo o seu projeto. Ponto. Não passa disso. O senador, acho que não concorda, hein? Não, a partir do que diz o deputado Chinalha, eu chego à conclusão que há aí uma contradição aparente. Porque o PT e o governo, o presidente Lula, têm tido muita competência em se comunicar com a sociedade brasileira. A razão é, inclusive, da sua alta popularidade. O marketing oficial é competente. Neste caso, não foi competente, então. Não está havendo a clareza necessária. Porque documentos redigidos pelo PT colocam sob suspeição os objetivos democráticos do governo. Eu não acredito em retrocesso. As instituições públicas brasileiras estão consolidadas. As liberdades democráticas se constituem em conquista irrevogável. A imprensa nacional tem muita força e poder e uma capacidade enorme de investigar. Pela liberdade de imprensa. De investigar. Então não vai acontecer aqui o que aconteceu no México com o PRI, mas o PT tem que ser mais claro. Nos seus documentos há razões para a suspeição. Porque, afinal de contas, juristas, intelectuais e artistas se reuniriam para lançar um manifesto em defesa da democracia, se não existe isso em razões. Pessoas do porte de Hélio Bicudo, de Paulo Brossard e tantos outros. Obviamente há receio de parte da sociedade brasileira de algum retrocesso. Eu, particularmente, não acredito, porque acredito na força das instituições públicas desse país, na consolidação do processo democrático.